Você já ouviu falar na estenose aórtica? Talvez já tenha ouvido, porque ela é uma das doenças valvares do coração, ou seja, das válvulas cardíacas mais comuns que existem. E você quer entender tudo sobre ela? Por que ela acontece? Como que eu trato? Quais são as manifestações clínicas? Então, fica comigo aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionado a você que é da área ou não, está aqui para adquirir mais conhecimento. Todo mundo aqui é muito bem-vindo. Vamos falar então dessa doença, dessa condição clínica, que é a estenose aórtica? Bom, para começar, nós precisamos entender o que é a válvula aórtica. E não, se você não é da área, eu não estou falando errado, não é válvula, é válvula mesmo. A válvula é um conjunto de pequenas válvulas. Então, no caso da válvula aórtica, elas são 3 válvulas que juntas formam esta válvula. A válvula aórtica, ela fica entre o ventrículo esquerdo e a nossa aorta. Então, ela está bem ali. Qual que é a função dela? Vamos ver nessa imagem aqui que está aparecendo. Olha aí na tela. Ela está exatamente ali separando. Na hora que o ventrículo vai contrair e vai jogar o sangue no corpo, essas válvulas abrem, permitindo que o sangue saia. Porém, na hora que o coração vai relaxar, essas válvulas elas precisam se fechar. Porque se elas não se fecham adequadamente, o sangue voltaria, lá da aorta para dentro do coração, algo que a gente não quer, que poderia atrapalhar toda a circulação. Então, o que é uma estenose da válvula aórtica? É quando a válvula vai abrir, mas ela não consegue abrir completamente. Então ela abre num grau parcial. Isso gera uma série de problemas, Porque imagina o seguinte, o sangue precisava ser ejetado por um diâmetro e agora vai ser ejetado por um espaço muito menor. Então primeiro que o coração vai ter que fazer muito mais força para ejetar esse sangue, E quando ele ejeta, ele vai prolongar, Imagina que eu tenho um salão cheio de pessoas e eu tenho uma porta enorme. Eu abro e falo, todo mundo sai. Todo mundo vai sair bem rápido dali, Agora, se eu tenho uma porta pequenininha e falo, todo mundo sai. Isso aí vai demorar um pouco mais de tempo. Então, ele demora um pouquinho mais para ejetar e tem que fazer muito mais força, porque ele vai ter que vencer ali uma resistência, O que isso vai acarretar? Bom, basicamente, existe uma tríade, que são os 3 sintomas principais, A maior parte das vezes, a doença a pessoa não sente absolutamente nada, por anos e anos e anos. A pessoa tem uma vida normal e o médico só vai perceber que ela tem ali essa condição porque ele vai colocar o estetoscópio e vai auscultar o coração do paciente e vai ouvir um sopro, um sopro sistólico, um sopro de ejeção, que nada mais é que o sangue saindo do ventrículo, passando pela válvula que está menor, que não está abrindo e gerando um turbilhonamento. Mas o paciente em si ele não sente nada. Com o passar de muitos anos, ele pode começar a ter sintomas, daí sim. Quais seriam esses sintomas? O primeiro pode ser a dor no peito. O que acontece? O coração fazendo força para vencer essa resistência toda vez que ele bombeia, ele vai crescendo, ele vai ganhando massa muscular, ele vai hipertrofiando. Igual quando você vai lá na academia e puxa muito ferro lá para ganhar bastante massa muscular, a massa muscular ela hipertrofia, o coração também. Só que pode acontecer de crescer tanto a musculatura do coração que ela fica desproporcional aos vasos do coração. Tem o que nós chamamos de desproporção fibra-vaso. Você passa a ter muito mais músculo do que vaso sanguíneo. E esse desequilíbrio gera falta de oxigênio ali para o coração e dor no peito. Com o progredir da doença, também pode acontecer do coração não conseguir bombear sangue suficiente para o cérebro, por exemplo. Porque a pessoa tem uma demanda maior, como tem aquela obstrução, não chega sangue suficiente e a pessoa começa a ter síncope. Síncope são desmaios, tá bom? Até preciso gravar um vídeo a respeito de síncope. Já vou gravar aqui na sequência, tá? Então, possivelmente, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, já tem um vídeo aqui no canal sobre síncope. Existe até um vídeo bem lá do passado aqui do canal que eu peguei cenas de pessoas desmaiando na TV, na verdade de um outro vídeo aqui do YouTube, e comentei, Então tem esse vídeo aqui, eu vou tentar deixar aqui. Se eu achar ele é muito antigo, acho que tem uns 4 anos, vou deixar aqui o link. Assiste lá que é um vídeo bom, é um dos primeiros vídeos aqui do canal. Bom, continuando aqui então, além do desmaio, numa fase mais avançada, pode acontecer ainda do paciente apresentar falta de ar, porque aí aquele sangue que não consegue ser ejetado por ali começa a aumentar a pressão dentro do coração. Aumenta a pressão dentro do coração, ela se repercute nos vasos, se repercute no pulmão. O paciente começa a ter falta de ar. No começo, ele tem falta de ar para esforços maiores e isso vem diminuindo com o decorrer do tempo, com os sintomas de insuficiência cardíaca, que também tem vídeo aqui no canal, lá de um tempo atrás, falando o que é insuficiência cardíaca. Bom, entendi isso, Gustavo, mas por que alguém tem estenose aórtica?
Geralmente por duas razões. A mais comum é aquela que acontece em pacientes mais idosos, tá? Com uma idade mais avançada e pelo processo de envelhecimento mesmo. A válvula cardíaca ela começa a ficar calcificada, como os vasos e tudo mais dos pacientes mais idosos. Então ela vai ficando mais dura, mais dura, mais dura, mais dura, até que ela não consegue mais abrir. Então esse é o processo que geralmente nós vemos. Por isso que você ouve, às vezes na mídia, famosos, mais idosos que tiveram estenose aórtica. Vou citar alguns exemplos aqui. O Mick Jagger foi um exemplo desse, que fez um procedimento, chegou a ser comentado. Há uns anos atrás, obviamente ele já faleceu, mas não disso, que foi o Jô Soares. Eu lembro que ele fez um procedimento também. Então você costuma ver pessoas com idade mais avançada tendo. Por outro lado, pode acontecer no jovem, mas daí não é por esse processo de calcificação e envelhecimento. Geralmente é porque a pessoa nasceu com algum problema na válvula. E a causa mais comum dessas é a pessoa, em vez de nascer com 3 válvulas na válvula aórtica, ela nascer com 2, que é o que nós chamamos de válvula aórtica bicúspide. O exemplo mais famoso é o Arnold Schwarzenegger, que lá na sua idade, quando adulto jovem, precisou operar o coração. Tá, eu tenho um vídeo aqui no canal, também lá no começo, lá dos primórdios, comentando o caso do Schwarzenegger, quando ele precisou refazer o procedimento agora, tá? Link também aparecendo aqui, ó, tô enchendo vocês de link. E antes de continuar, para falar do tratamento e tudo mais, eu queria pedir uma coisa. Queria pedir o like de vocês. Se você está aprendendo alguma coisa nova, esse vídeo está te ajudando, não esquece de deixar o like. Isso é importante para o canal continuar crescendo. Esse ano aí nós temos a meta de 100 mil inscritos. Será que vamos atingir lá? Conto com o apoio de vocês. Vamos falar do tratamento, então. Basicamente, o tratamento da estenose aórtica ele vai se dar pela troca da válvula. Como a doença tem uma evolução muito longa, nós costumamos indicar a troca valvar apenas quando o paciente passa a ter sintomas, porque é a partir dali que o prognóstico fica pior. A troca valvar hoje ela pode ser feita pela forma cirúrgica aberta, tá? Que é a abertura do peito e a substituição da válvula que está com problema por uma prótese, por exemplo. Essa prótese ela pode ser biológica, vindo aí de origem porcina ou suína, né? Ou ela pode ser mecânica, geralmente feita de fibra de carbono. A vantagem da mecânica é que ela dura para a vida toda, mas o paciente precisa tomar anticoagulante e infelizmente precisa ser a varfarina, que é o anticoagulante mais antigo. Enquanto que as próteses biológicas, elas não vão precisar necessariamente dessa anticoagulação, porém a durabilidade delas é menor. Existe ainda a possibilidade do homo-enxerto, que seria uma prótese de doador cadáver, né? Então de um doador humano mesmo, que não é uma prótese, né? Mas enfim, vocês entenderam. Ou existe ainda a possibilidade lá que eu comentei no vídeo do Schwarzenegger, que é a cirurgia de Ross, que é você substituir a válvula aórtica do paciente pela válvula pulmonar do paciente. Você troca ali, né? Coloca uma própria válvula dele ali dentro. E daí você coloca uma prótese na pulmonar. Por quê? Porque do lado direito do coração, que é onde está essa válvula, a válvula pulmonar, as pressões são bem menores e a prótese tende a durar por muito mais tempo. E daí do lado esquerdo você coloca a válvula que estaria do lado direito. Eu explico isso naquele vídeo com mais detalhes. E mais recentemente, veio a possibilidade da troca valvar percutânea, tá? Eu vou passar aqui um vídeo rapidinho ali de uma prótese sendo posicionada, tá? Que é o mesmo vídeo que tá lá no do Schwarzenegger. Nessa modalidade é feito por meio de um cateterismo, que entra-se com um catéter com a prótese colabada, é posicionado ela, então ela é aberta, esmagando, vamos dizer assim, a válvula nativa do paciente lá na parede e ficando a nova válvula ali, que é uma prótese. Já tem bastante estudo com essa técnica, demonstrando aí um benefício para ela, com menos complicações em relação à cirurgia, porém ainda não tem, por exemplo, estudo em pessoas mais jovens, os estudos todos foram em idosos, então já é factível, mas precisa selecionar ali o paciente que vai fazer, tá? E ver se anatomicamente é viável, tem como fazer isso e tudo mais. Mas é uma possibilidade, sim, já está no rol da ANS, ou seja, os planos de saúde cobrem, ou pelo menos são obrigados pela ANS a cobrir, lá dentro de critérios específicos, né, que está na DUT, que é a diretriz de utilização disso daí. Então tem lá. E no SUS ele foi padronizado recentemente, mas não sei se ainda está amplamente aí disponível, certo? Infelizmente o tratamento com remédio ele não é tão eficaz, então muitas vezes precisa sim dessa abordagem cirúrgica. E aí, gente, aprenderam mais sobre a estenose aórtica? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, compartilhar com pessoas que possam se interessar e escrever alguma coisa aqui nos comentários para ajudar aí na nossa meta de 100 mil inscritos. Obrigado e até o próximo vídeo.